para vocês poderem entender como é que funciona, né? Então, primeiro, eu deixei aqui algumas dicas de estudo para vocês. Isso aqui não vale somente para o meu aulão, mas também para os estudos de vocês mais para frente, até em outras disciplinas, tá? Então, como é que a gente faz um estudo com questões? Primeiro ponto que eu vou dizer a vocês, não adianta vocês se apegarem somente ao conceito das coisas, tá certo? Vocês precisam saber como esse conceito é aplicado dentro da questão, principalmente da banca CPCOM, que é a banca que vocês vão fazer. Por isso que eu vou mostrar e desvendar como é que essa banca, ela cobra o conteúdo de língua portuguesa, tá? Então, eu coloquei aqui, resolva as questões sempre com lápis anotando, né? E nunca só de cabeça, eu vou me lembrar, daqui para frente eu vou lembrar. A Samara falou no aulão, mas eu vou lembrar no dia da prova. Não vai. Então, você escreva para o seu cérebro absorver ainda mais, certo? Na hora que a gente estiver respondendo, eu sempre vou dizer o porquê aquela alternativa ela é certa e também o porquê que ela não é certa. É importante que você anote por que a A é certa e por que a B, a C, a D não é correta, tá certo? Porque assim você está estudando também. Aqui eu coloquei outros exemplos, né, para vocês criarem um caderno de erros. Isso aí é para os estudos de vocês. Sempre tentem resolver a questão antes de consultar o gabarito. Nessa aula específica, eu já vou resolvendo junto com vocês. Mas, posteriormente, vocês podem pegar de novo essa bateria de questões e resolverem aí de forma autônoma, tá bom? E depois vocês consultam o que é que vocês ainda precisam refinar na questão de conteúdos. E use as questões que a gente vai fazer hoje como um diagnóstico para você saber o quanto você está bom ou o quanto você ainda não está tão bom em língua portuguesa, tá certo? Então, vamos acompanhar aí, vamos para a questão de número 1, tá? Mas antes de ir para a questão de número 1, eu vou falar com vocês sobre dois conceitos importantes que a gente precisa entender, que é o conceito de compreensão e o conceito de interpretação, tá certo? Aqui eu fiz um quadro para vocês observarem que existe uma grande diferença entre compreender e interpretar. O porquê é que o aluno diz assim, Samara, é muito difícil a prova de concurso de língua portuguesa. Por quê? Porque muitas vezes o aluno ainda está somente no nível de compreensão. Ele está adaptado a somente localizar informações que estão explícitas dentro do texto. Então, ele pega uma questão de interpretação que exige mais daquele candidato, então ele fica o quê? Achando que a questão é difícil. Então, a gente vai ter esses dois conceitos. A questão de compreensão é totalmente diferente de uma questão de interpretação, tá certo? E existem alguns comandos que vocês precisam conhecer. Então, por exemplo, comandos que eu digo é o quê? É o enunciado da questão. Quando você consegue identificar que a questão é de compreensão e quando você consegue identificar que aquela questão exige interpretação, você já facilita um primeiro processo, tá? Então, eu coloquei aqui no canto, acho que para vocês aparece no canto direito, né? Aqui no canto direito da tela, eu tenho aí, ó, comandos mais comuns que são utilizados pela banca. Então, nós vamos ter aqui, quando a questão é de compreensão, de nível de compreensão, que você não precisa, né, se esforçar muito para identificar onde é que está a resposta. Por quê? Porque eu vou ter o auxílio do texto, eu volto para o texto e consigo encontrar a informação explícita, tá? Então, eu digo que eu tenho uma compreensão daquele texto. Quando é que vai ser aí, Samara, uma questão de compreensão? Quando o comando, o enunciado da minha questão for assim: segundo o texto, de acordo com o autor, conforme o texto afirma que, o autor informa que, está expresso no texto que. Então, o que é que vai acontecer? Quando eu encontrar estes comandos, o que é que eu vou fazer? Eu vou voltar para onde? Para
o texto. Eu não preciso pensar demais. Eu apenas volto para os parágrafos do texto e tento encontrar a informação ali de forma explícita. Geralmente, as questões de compreensão são mais vistas em nível fundamental e nível médio, tá? Então, se alguém aí vai fazer prova de nível fundamental e nível médio, vocês vão observar que existe bastante o comando da questão, os comandos de questão, justamente com todas essas que eu coloquei aqui. Esses 5 exemplos. Segundo o texto, de acordo com o autor, então você sempre vai voltar ao texto para encontrar aquela informação de modo explícito. Nós vamos ter também a questão de interpretação, que é aí onde o aluno diz assim, Samara, é muito difícil. Por quê? Porque na questão de interpretação, você não vai mais encontrar no texto, lá do jeito que o autor escreveu. Você vai ter que fazer o quê? Deduzir uma informação que ele deu ali. Eu vou mostrar para vocês nas questões mais para frente, tá certo? Então, a informação, ela não fica explícita, ela fica de modo implícito. Então, qual é o comando que é colocado para quando eu não posso nem pensar em procurar informação dentro daquele texto? Que eu vou ter que quebrar um pouquinho a cabeça para fazer essa interpretação. Vai ser o comando aqui o seguinte: pode-se inferir que, e comecem a ter uma afinidade com essa palavra inferir. Quem vai fazer prova de nível superior, inferir, coloquem aí uma setinha. Inferir é a mesma coisa de deduzir. Então, pode-se deduzir que, subtende-se do texto que, então eu não vou procurar lá no meu texto de forma explícita, eu vou procurar a informação, interpretar, deduzir o que o autor quis dizer e fazer o quê? Marcar ali a minha alternativa de nível de interpretação. O que a banca costuma fazer? Ela entende que o aluno tem essa dificuldade de separar o processo compreensivo do processo interpretativo e ela faz o quê? Coloca a pergunta, né, o enunciado de interpretação, né, nível de interpretação, mas o aluno está acostumado com o que, Samara? Com a compreensão. Então, o que é que ele vai fazer? Tem lá dizendo, pode-se inferir que, aí a banca, que é bem sabidinha, faz o quê? Coloca 4 alternativas, preste atenção, 4 alternativas com nível de compreensão. Pega lá trechos do texto, aí você, já acostumada a só, né, tudo procurar dentro do texto, tudo procurar e diz, essa é fácil demais. Vai lá e marca a alternativa de nível de compreensão, sendo que o que está sendo pedido ali é nível de interpretação. Então, o primeiro ponto que eu digo a vocês é: se familiarizem com o enunciado da sua questão. É enunciado de compreensão ou é enunciado de interpretação? Tirem aí o print, é porque eu fico no meio da tela, né? Mas depois eu passo para vocês se familiarizarem. Questão de compreensão, eu procuro a resposta dentro do texto. Questão de nível interpretativo, eu vou ter que deduzir o que o autor quis dizer. Até aqui tá tudo bem? Se eu estiver falando rápido, vocês vão me dizendo, tá, gente? Porque eu me empolgo quando eu estou dando aula. Tá tudo ok? Vão dizendo ok aí. Então, assistindo não a aula, é?